Olá, uma excelente quinta-feira a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Liderando com Sabedoria. E nesta semana nós estamos falando sobre cultura. E por que eu trouxe esse assunto para vocês? Porque muitos dos meus alunos, quando chegam aqui no Instituto, acham que tem que trabalhar melhor processos, procedimentos, ou até mesmo o treinamento da equipe. Porém, às vezes o problema está um pouquinho mais enraizado, está ali na cultura. Então, nós estamos falando esta semana para que você possa identificar se o seu problema também é esse. No vídeo de segunda-feira, nós trazemos esses insights para você tentar identificar isso. No vídeo de terça, nós falamos sobre o que é cultura, pois muita gente não consegue enxergar isso, apesar de todo mundo ter a sua cultura, de toda empresa ter a sua cultura. No vídeo de ontem, falamos sobre os 6 pilares que você deve começar focando para construir uma cultura bem definida na sua empresa, uma cultura que venha a ser forte. E hoje nós vamos falar como fortalecer a cultura na sua empresa. Muitas vezes a gente verifica que nossos alunos têm uma determinada cultura já empregada na empresa, mas que não é a cultura que ele realmente quer, não conversa 100% com ele. Então, nós temos que reforçar isso, tá bom? Então, se esses vídeos fazem sentido para você, eu peço que você deixe o seu like neste vídeo para que o robô possa distribuir para mais pessoas. Se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e também ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Então, começando a nossa aula de hoje, eu trouxe aqui para vocês 8 pilares, 8 pontos para a gente poder verificar e reforçar essa nossa cultura. Então, o primeiro ponto é defina os seus pilares. E se você não viu a aula de ontem, eu peço a você que assista a aula de ontem para você entender pelo menos os 6 pilares que nós temos que focar para que você possa ter força na sua cultura, realmente começar a implementar o que diz respeito a você para os seus colaboradores, enfim. Então, assista a aula de ontem para você ver com mais detalhe esses pilares. Depois que você definiu os seus pilares, o segundo ponto que eu trago para você discutir é junto com a equipe. Então, discuta esses pilares e mais algum outro junto com a sua equipe para tentar verificar qual que é o entendimento de todo mundo com relação à cultura. Porque se você não teve uma forte implantação da sua cultura para os seus colaboradores, com certeza tem cultura deles também já implementada ali. Eu sempre digo que a cultura é do líder mais forte, né? Que deve de ser sempre o do CEO, do dono, dos sócios, enfim. Mas às vezes acontece de você ter algum líder mais forte do que você e ele está também implementando a cultura dele por não ter claro qual que é a cultura da empresa. Então é bom você reunir os seus colaboradores para discutir e chegar no consenso final da cultura que vocês possam estar realmente trabalhando e fortalecendo, para que vocês possam falar a mesma língua, tá bom? Terceiro ponto, liderar pelo exemplo. E isso todo líder que é bom tem que fazer isso. Infelizmente, eu vejo muitos líderes chegarem e darem as ordens, mas não darem o exemplo. E o que a gente mais precisa numa liderança forte, na construção de uma cultura, é que o líder dê esse exemplo. Então, uma vez definido quais são os pilares, como que vocês têm que seguir, qual é o caminho, como que vão agir, o líder tem que dar esse exemplo, tá bom? Então, deixe isso bem claro se você é uma empresa se você é dono de uma empresa que já tem muitos líderes, muitos funcionários, traga todos os líderes para que você possa reforçar a cultura, reforçar esse tipo de treinamento e principalmente do exemplo, tá bom? Quarto ponto, comunique de forma efetiva e clara. Você tem que comunicar a sua cultura, os seus valores, todos os pontos dos 6 pilares e mais algum que você queira implementar de forma clara. Eles têm que
absorver a cultura de uma maneira que, na hora de tomar uma decisão, o seu líder ou os seus colaboradores parece que entram na sua cabeça e toma a decisão que você tomaria. Então, isso tem que estar bem claro, e só uma cultura que é clara, que é vivida, que é respirada, consegue construir isso. É até engraçado um ponto, eu trago aqui para vocês uma lembrança. Na oficina mecânica, para quem não sabe, eu tenho uma oficina mecânica, e a nossa cultura, ela está tão integrada, tão respirada no dia a dia, que às vezes eu tenho clientes que estão conversando pelo WhatsApp achando que estão conversando comigo. Porque no início da empresa, quem fazia as vendas, quem fazia atendimento, quem fazia orçamento, quem aprovava era eu. Então eu tinha esse contato com o cliente. E hoje eu não faço mais isso. A empresa, graças a Deus, cresceu, eu tenho colaboradores específicos na área comercial para fazer isso, e às vezes eu vejo que dou uma olhadinha ali nas mensagens e vejo que o cliente está conversando com eles, achando que está conversando comigo. E está tudo certo. Por quê? Porque eles estão respondendo de um jeito que eu responderia. Isso faz com que o cliente ache que está falando comigo. Eu mando eles fazerem assim? Não, mas é automático. Então, é isso que eu digo, de você estar com a cultura tão bem implementada que as pessoas estão conversando do mesmo jeito que você faria, estão trabalhando do mesmo jeito, como se você estivesse ali acompanhando um a um, tá bom? Outro ponto para vocês terem em mente: desenvolva e capacite os seus colaboradores em tudo que a sua cultura traz. Então, você tem que desenvolvê-los nisso. E existem vários métodos, ferramentas para a gente poder identificar qual nível que cada colaborador está, qual o nível de responsabilidade que ele pode receber, e você ir capacitando eles para que eles cheguem num ponto em que eles também estejam 100% aptos a multiplicar a sua cultura, tá? Além das tarefas executáveis, além das tarefas técnicas. Então, sempre acompanhe e desenvolva cada colaborador, até mesmo os seus itens de cultura. Sexto ponto, monitore e faça ajustes. Você vai treiná-los, você vai desenvolvê-los e depois você tem que monitorar. E dependendo de como você está verificando, né, a resposta, né, como você está monitorando cada um deles, você tem que fazer alguns ajustes e até mesmo, principalmente, elogios. Então, esse é um ponto muito importante para você também ter atenção. Aí, o sétimo ponto, eu marquei aqui: reconhecimento e recompensa. Isso é algo muito importante. Muitas empresas, muitos líderes foca só em corrigir, corrigir, corrigir. Esquece de elogiar, esquece de reconhecer, esquece de pensar numa recompensa. Então, a gente tem que também pensar na recompensa, nos elogios, porque isso também ajuda e ajuda em muito a cada um ter o caminho certo, a saber que eles estão fazendo certo. Porque mesmo que eles estejam fazendo certo, se você não sinalizar isso para eles, eles vão ficar na dúvida, assim como nós ficaríamos também, tá? Então, eu até recomendo aqui aquele livro Novo Gerente Minuto, que ele fala muito sobre isso, como você criar líderes, como você criar é, colaboradores engajados através dos elogios, aplicando essa metodologia. Então, é algo muito importante para você pensar sobre isso e realmente aplicar. Você vai ver que vai dar muito mais resultados do que você ficar só corrigindo. Engajamento aumenta, a satisfação com o trabalho aumenta, a qualidade aumenta, enfim. Então, esse é um ponto muito importante. E oitavo ponto que eu trago aqui para vocês: recrutamento e seleção. Quando você tem a sua cultura muito bem definida, você sabe qual é o padrão, quais são os valores, você sabe como as pessoas estão engajadas no seu propósito, na sua missão, na sua visão, você começa a recrutar
de uma forma melhor. Mas como o assunto de recrutamento e seleção ele é um pouco mais extenso, nós vamos tratar dele amanhã, no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula, porque eu vou trazer mais insights para que você possa fazer uma seleção, um recrutamento de talentos que estejam alinhados com a sua cultura, tá bom? Então, este é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. E mais uma vez eu peço a você que deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E eu te vejo amanhã na nossa última aula sobre o assunto de cultura. Um excelente dia a todos!